Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura nos traz um fato curioso. Enquanto nós ouvíamos, eu só comentava com o Padre Márcio, o perigo que também cada um de nós pode passar. Tobias vai dormir e não percebe que em cima dele tinha pardais. E a palavra diz que os pardais começaram a soltar os seus excrementos e que cegaram a Tobias. Eu dizia para o Padre Márcio porque sempre nos santuários as pombas também gostam de fazer os seus ninhos. Então eu falava que essa leitura era um alerta para nós, para que nós também pudéssemos tomar cuidado lá em cima, com o que vem do alto, né? Para que nós não fiquemos cegos, como o coitado do Tobias ficou cego. Mas o problema não é apenas ter ficado cego. O problema não é receber o excremento, que você sabe muito bem que a palavra de Deus não quis colocar o nome assim tão vulgar, né? Então colocou o excremento dos pardais. Mas o problema não é apenas ficar cego com o excremento dos pardais. O pior cego é aquele que, por não ver, acredita naquilo que ele quer. Tobias fica cego, aí vem a sua mulher, traz ali um carneiro, e Tobias diz que ela roubou. E Tobias diz que foi alguma coisa errada, que aquele carneiro não foi realmente um presente. E começa ali uma discussão com a sua mulher. O pior cego é aquele que, por não enxergar, acredita no que quer. Não acredita na verdade, mas vai acreditar no que ele quiser, mesmo que outras pessoas digam para ele, dizendo, isso não é o que você acha que é. Este é o pior cego. O pior não é levar uma excrementada lá do alto. O pior é quando nós acreditamos numa mentira, porque achamos que essa mentira seja verdade. Hoje, a palavra de Deus nos chama a atenção a isso. E o Evangelho vem nos trazer também o que o Senhor Jesus se encontra com alguns, que a própria palavra vai dizer, queriam apanhá-lo em alguma palavra, em alguma besteira que Jesus diz. E aí chegam para ele e dizem, é lícito ou não pagar o tributo a César? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus, sabendo da hipocrisia deles, vai lá e pede, me traga uma moeda.
Trouxeram a moeda e Jesus pergunta: de quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: de César. E a resposta de Jesus foi muito clara: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Mas pensemos um pouco. Na moeda tinha a figura de César. E no seu rosto tem a figura de quem? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, primeiramente, é preciso ver. O que não aconteceu com Tobias, é preciso nos ver, é preciso ver e enxergar em qual inscrição, que figura nós temos. E aí não é apenas os olhos físicos, mas os olhos da fé, que nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É preciso ver a nós mesmos e reconhecer que figura, que inscrição tem no nosso rosto. Se naquela moeda existia a figura, a inscrição de César, e por isso dai a César o que é de César, no nosso rosto não tem a figura de César. No nosso rosto não tem a figura dos prazeres deste mundo. No nosso rosto não tem a figura das coisas que passam. No nosso rosto tem a figura de Deus. Por isso é preciso ver esta figura de Deus, é preciso reconhecer essa figura de Deus, para que nós possamos nos devolver constantemente a Deus. No seu rosto não tem outra figura. E por que muitas vezes nós nos damos a outras coisas? Por que muitas vezes insistimos em nos dar aquilo que passa, as situações, a tensões, a preocupações, a inquietações, a problemas? Por que nos doamos tanto a estas coisas e não nos devolvemos para Deus? Naquela moeda tinha a figura de César. Então o próprio Senhor diz: dai a César o que é de César. Mas no teu rosto não tem a figura de qualquer outra coisa a não ser de Deus. Por isso, o pior cego é aquele que quer acreditar no que ele acha que é verdade. Em que você acredita? Será que você não está ficando cego? Será que você não está recebendo excrementos de tantas porcarias que chegam até nós e fazendo com que você acredite que no teu rosto existe uma figura diferente daquela que realmente é a figura de Deus? Você foi e é imagem e semelhança de Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus e é imagem e semelhança de Deus. Então, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. No teu rosto não tem outra figura. Então, se no teu rosto tem a imagem e semelhança de Deus, dê a Deus o que é de Deus. Mas para isso é preciso ver, reconhecer e devolver. Que hoje nós possamos estar atentos às coisas que são jogadas do alto, que muitas vezes podem nos cegar, que muitas vezes podem nos fazer até perder a visão física. Mas o pior cego é aquele que acredita não na verdade, mas naquilo que ele acha que é verdade. No seu rosto não tem outra figura, não tem outra imagem, não tem outra semelhança, a não ser a de Deus. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!